Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Com licença, deixa um negocinho aqui. Aleluia. Amém? Vocês estão bem? Pode se assentar, fique à vontade. Nossa quarta-feira, nosso encontro mais profundo com a palavra de Deus. Amém? É um dia que nós tiramos para estudar um pouco mais a Bíblia, ler Bíblia mesmo, né? Precisamos ler mais. Eu sei que é batalha, irmãos. Ler Bíblia é batalha. Você tem que traçar uma estratégia para você ler, né? Porque senão a gente fica carregando a Bíblia para lá e para cá e não lê, não é? Então, irmãos, a gente tem que traçar metas para a gente ler Bíblia. Se você crê que a palavra de Deus te alimenta, se você crê como o Senhor Jesus disse, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estão aí, irmãos? Vocês estão aqui? Amém? Estão comigo? Agora vamos concentrar. Vamos ficar bem atentos, porque o homem não tem nada para ofertar para vocês, não, irmãos. Do homem não tem nada, não, mas de Deus eu tenho certeza. Então, a palavra de Deus, preste bastante atenção, porque de repente você orou pedindo uma resposta a Deus, né? E Deus fala através da sua palavra, né? Então, irmãos, eu vou começar com um testemunho, né? Esse ano tem sido muito difícil, sabe? Vaga como professor na rede estadual. Uma série de motivos. Eu fui em várias seleções, né? E sempre tinha alguém na minha frente ali, bem mais classificado do que eu, pegando a vaga. E por isso eu falei assim, olha, então vou dar o meu jeito, né? Dar o meu jeito, porque se na minha profissão está difícil, eu vou arranjar um provisório até aparecer a oportunidade. Dito e feito, apareceu a oportunidade, fui lá na empresa, foi na segunda-feira. Pela manhã, fiz o processo seletivo, passei, né, fui contratado. Mas não era a minha profissão, né, irmãos? Não era o que eu queria fazer, né? Mas precisava. Aí eu estava cansado já, tá, irmão? Porque é longe, é lá em outro bairro, lá no Milho Branco, se vocês conhecem mais ou menos Juiz de Fora. Então é um pouquinho longe daqui, né? E aí eu cheguei em casa ali por volta de 2 horas, aí eu fui mexer no celular. Eu fui lá ver se tinha vaga, se tinha mais um edital para concorrer para o professor. Aí tinha na minha disciplina, né? Eu posso dar aula de Sociologia e Geografia. Tinha Sociologia. Eu falei assim, nossa, mas sabe, é aquele negócio, foram tantas tentativas, e eu já tinha ido naquele colégio concorrer a outra vaga. E tinha ido um montão de gente lá que estava na minha frente. Então eu já estava empregado, eu estava cansado, né? Mas eu pensei comigo assim, eu preciso ir. Eu preciso lá confirmar, preciso acreditar, né, que Deus vai abrir essa porta. Amém? E, irmãos, eu desci, fui cansado de tarde. Aí eu fui pegar o ônibus para ir para lá, para o bairro. Que aí foi em outro bairro, foi no bairro Teixeiras. E ali tem poucos ônibus, porque passa outros ônibus lá dentro. Eu não conheço aquela área. Aí está esperando o Teixeira, demorou o ônibus. E aí, é a sua carne, o inimigo fala, perdeu, né? Você está perdendo seu tempo. Todo mundo ouve isso, irmãos. Sua carne também fala, desiste, vai para casa descansar, isso que tem. Eu falei, não, eu vou lá, mesmo que eu chegue atrasado. E eu peguei o ônibus e fui lá. Cheguei lá, irmão Giovanni, tinha 3 pessoas concorrendo. E tudo bem, né? Eu tô lá, no nome do Senhor Jesus. Ainda que a vice-diretora chamou para fazer a seleção, tem uma lista, né, de classificação. Aí o rapaz falou assim, olha, ela perguntou, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês e a classificação de vocês. Aí o rapaz colocou lá 200 e pouco. Aí depois a moça colocou lá 300 e alguma coisa. Aí a última pessoa que estava lá colocou 403. E o meu número é 411. Eu já era o último dali, né? Aí tá, eu já falei, vou ficar até o fim aqui, né? Porque você tem que ficar até o fim para ensinar uma ata.
Aí ela falou assim, então vamos, a vice-diretora falou assim, vamos começar pelo primeiro. Aí o rapaz já, né, já sonhou, 200 e pouco aqui, isso aqui tem. Aí ela perguntou assim, ah tá, tudo bem, então passa o seu diploma aí. Ele falou, não, o meu é CAT. CAT é um certificado, uma autorização que você, se você é formado em outra disciplina, você pode lecionar, dependendo do seu currículo, em outra área. Só que o CAT só pode concorrer, não sei se vocês estão entendendo, irmãos, que é uma coisa muito da área. Só que essas pessoas que têm autorização, elas podem concorrer através do segundo edital. Era o primeiro. O primeiro é para quem é formado em sociologia, e história, geografia, assim. Aí eu fiquei olhando e falei assim, opa, eu não resisti, né, irmão? Eu falei com a vice-diretora, olha, Kátia, só a partir do segundo edital. Eu falei assim, realmente, é mesmo. Vamos passar para a segunda pessoa. Aí a segunda pessoa, não, o meu também é Kátia. Passou para o terceiro, o meu também é Kátia. Aí eu que estava ali meio murchinho ali, né, irmão? Aí eu cresci, né? Já deixaram para mim, glória a Deus, já passei nos documentos. E aí ela foi conferindo, tá tudo certinho. Aí teve uma moça lá que tentou até falar se tinha alguma coisa errada na minha documentação, mas deu tudo certo. E aí eu assinei, sabe? E você vê, né? E se eu não fosse? E se eu desistisse? Tinha tudo para desistir, irmão. Tudo. Eu estava cansado, já tinha tentado várias vezes. Já tinha ido nesse colégio. Já tinha ido, pessoas que têm muito mais tempo de trabalho do que eu. Estavam na minha frente tendo serviço. Tinha tudo para não ir. Moral da história, né, irmãos? Você tem que crer até o fim, sabe? Independente das circunstâncias. Eu sei que nós cremos, todos nós cremos. Mas eu sei, irmãos, que tem hora que realmente a carne fala muito alto, sabe? Que a incredulidade está na nossa carne, você sabia disso? Por isso que nós devemos jejuar, sabe? Você tem que lutar. A Bíblia diz que há uma batalha, né, irmão Giovanni, entre o espírito e a carne. A carne é a incredulidade pura, irmãos. Mas o espírito da fé. Você é um espírito, você não é só a carne. Amém? Um dia que você passar para o Senhor Jesus, a carne fica aí, irmão. O seu espírito é mais vivo do que nunca. Amém? E aí, irmãos, glória a Deus, sabe? Fechei um contrato que, só o Senhor Jesus sabe. Esse ano, sabe? E estou esperando mais contrato ainda, né, irmão? Para um Didi melhor, né, irmão? Faz me rir melhor, né, irmão Giovanni? Mas, glória a Deus, já dá para mim sair do emprego que eu acabei de entrar e ficar nesse. Dá para ficar. Amém, irmãos? Então, foi já comecei segunda-feira bem, né? Testemunho forte. 2 de uma vez, irmãos, né? E foi benção, irmãos, sabe? Porque aí vai me dar uma tranquilidade maior também, para que eu gosto de estar na igreja, né? Eu gosto de vir à igreja. Se eu ficasse no outro emprego, eu já ia colocar daria para me vir à noite, mas igual sábado e domingo, já ia ficar um pouco complicado para mim, né? Para eu fazer os trabalhos aqui da igreja. Mas glória ao Senhor Jesus, creio, tenha fé, acredita até o fim, irmãos. É fé, nós vivemos pela fé, vamos trabalhar nossa fé, tem jeito de trabalhar a fé sim, tem jeito de receber uma medida maior de fé sim, amém? Nós devemos crescer no Senhor Jesus, amém? Eu não sei qual que é a sua luta, eu tenho certeza que você tem luta também, você tem desafios, né? Tenho certeza que você tem, mas creia, irmãos, vamos crer, vamos deixar vamos acabar com a incredulidade, amém? E isso a gente tem que entrar nas práticas espirituais. Jejum, irmãos. Quem está na frente de trabalho, irmãos, é jejum. Uma vez por semana você tem que fazer, pelo menos, estou falando mínimo, tá, irmãos? Eu não sei qual que é o seu... Porque tem pessoas que têm problema de saúde, né? Mas pede a Deus aí uma direção. Você tem que fazer jejum, meu irmão. Sabe por quê? Porque senão sua carne fala muito alto. E na carne que está tudo de ruim, irmãos, está na carne. A raiva, o ódio, né? A amargura. Então você tem que matar esse clamor da carne. Não estou falando assim, vão ser perfeito, não, irmãos. Isso aí, né? Todo mundo aqui sabe que ninguém é perfeito, né, irmão? Nós temos nossa personalidade, né? E somos seres humanos. No entanto, irmãos, tem armas espirituais que nós devemos
Usar. Então, use. Você que está na obra, você precisa mortificar a sua carne. Amém? Glória a Deus. Então foi esse o testemunho, tá, irmãos? Tem vários, né? Eu acredito que o irmão também tem vários testemunhos, amém? E nós vamos vencendo, amém? Porque maior é o que está dentro de nós do que está neste mundo. E a verdade, essa é a mais pura verdade. Amém? Todas as quartas-feiras nós tiramos um tempinho maior, nós lemos mais a Bíblia. Então a gente estava vindo numa sequência falando sobre o livro de Hebreus. Hoje eu vou falar um pouquinho mais. Já estamos encaminhando para o final do livro de Hebreus, amém? Lembrando que o livro de Hebreus, ele foi escrito, irmãos, num momento muito delicado, sabe? Da igreja, o início da igreja cristã. Então, aqueles judeus que se converteram a Jesus, eles estavam recebendo muita pressão para voltar para a lei de Moisés, as práticas, né, dos judeus. E, irmãos, se você tem um pouquinho assim de conhecimento da lei, era tanta coisa. E quando a pessoa faz isso, o que ela faz, irmã Osana? Ela quer se justificar pelas suas obras. A lei nada mais do que isso, irmãos. A lei você faz, merece. Se você não faz, o pau quebra. Não é isso? É. Então a lei, ela exige o favor de Deus, mais conhecido como graça, supre. Amém? Então esse povo, irmão Osana, eles estavam recebendo muita pressão para voltar a sacrificar, irmãos. Isso é um pecado. Irmãos, é um pecado muito grave. Porque quem faz isso, irmão Giovanni, sabe? Está o que falando para Deus? Está dizendo, o sangue de seu filho não valeu de nada. Não é isso? Então, irmãos, eles estavam sofrendo pressão, e a pressão mesmo, a pressão até de morte. E essa carta veio, irmão Giovanni, para fortalecer a fé deles em Jesus. Amém? E eles recebem, irmãos, essa carta, fortalece. Essa carta é muito profunda, irmãos. E no início dela, os primeiros capítulos, faz a comparação exata. Mostra Jesus como nosso sumo sacerdote. É o que nos representa diante de Deus. E para os judeus era um cargo espiritual muito importante. Você sabia disso? Era muito importante o sumo sacerdote. A Bíblia diz que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava onde? No santo lugar, que representava ali na antiga aliança a presença de Deus. Poderia qualquer um entrar ali, irmãos? Não, morria, não é isso? E o sumo sacerdote ele tinha que fazer sacrifício por si e por toda a nação. Amém, irmão Giovanni? Então ele entrava lá dentro, aspergia o sangue, não é isso? Do sacrifício no propiciatório, que é a tampa da arca, né? Tem 2 querubins, não é isso? E a Bíblia diz que quando Deus olhava o sangue, ele o quê? Aceitava, não é isso? O sacrifício por toda a nação. Então o sumo sacerdote era muito importante. Só que como a antiga aliança, ela era imperfeita, irmão Giovanni, ela não veio para justificar o homem, não. Ela veio para mostrar Jesus, apontar para Jesus. Mas justificar o homem, ela não justificava. Porque se ela justificasse o homem, irmãos, para que a necessidade de uma nova aliança? Concorda comigo? Isso está escrito na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando, não. Amém? Então, irmão Giovanni e pastor Cláudio, veio um sumo sacerdote que era bênção, homem de Deus. Sabe, irmão Giovanni? Fazia as coisas de acordo com Deus e toda a nação era abençoada por eles. No entanto, o que acontecia, irmão Rosana? Ele envelhecia, morria. E surgia outro sumo sacerdote que às vezes não era de acordo com a vontade de Deus. E todo o povo sofria. E aí, irmão Giovanni, no início de Hebreus, irmão Miguel, o escritor, que muitos acreditam que seja Paulo, escreve o quê? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Nunca vai morrer. Nunca vai mudar. E nós todos somos aceitos por Jesus. O Espírito Santo mora dentro de você, meu irmão, porque Jesus foi obediente até o fim.
A obediência de Jesus trouxe para você o Espírito Santo. Amém? A salvação que você tem hoje, Jesus, através da obediência de Jesus, Deus pôde salvar a humanidade. Amém? Todos nós sabemos que para acessar a humanidade, a salvação, nós devemos crer em Jesus. Coisa que todos aqui já fizeram, amém? Não somente creu, mas batizou. O batismo mostra que você tem um Senhor, que você aceita Jesus perante toda a humanidade. Amém? Então, irmãos, esse primeiro início de Hebreus foi para fortalecer a fé. Tá vendo, irmãos? E para nós hoje é o quê? A mesma coisa, irmão Osana. Porque nós vamos em alguns ministérios que não falam sobre Jesus. Ora, Jesus é um detalhe? Que isso, irmãos? Jesus é tudo. Jesus é a própria vida. A Bíblia diz que através de Jesus foram criados o universo e todas as coisas. Né? Jesus disse, eu sou o pão vivo que veio do céu. Olha, Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá o quê? Vida, né? Não terá vida em vós. Ele fala para as pessoas religiosas da época, não, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Então, Jesus é a vida. Nós temos que alimentar de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Senhor. Ele é o centro da igreja, meu irmão. Quando Jesus reina, irmão Miguel, não tem heresia. Sabe? Não tem heresia, mas tira Jesus. Ele não é o centro mais. Provavelmente vai ser o homem. Né? Nós devemos acreditar em Jesus. Aleluia. Como o Pai quer. Jesus é tudo, irmãos. Não deixa nada tirar o seu foco de Jesus. Ele é seu Senhor, seu sumo sacerdote. Então, esses primeiros capítulos, irmã Sara, fala sobre isso. A fé em Jesus. Fique em Jesus. Fica firme em Jesus. Não retroceda. Amém? Eu pedi o pastor Cláudio para abrir aqui, mas está ali. Gálatas 3, para a gente ver, porque Paulo também manda uma carta para os Gálatas. 1 em diante. Gálatas 3, 1. Então, Paulo, irmão Giovanni, Paulo era muito radical. Por quê? Porque ele não aceitava mistura. Ele era Jesus. Ele recebeu essa revelação e agora tudo para ele faz sentido. A lei toda converge a Jesus. Gálatas. A lei toda converge para Jesus. Entende? Tudo aponta para Jesus. E Paulo tinha essa revelação. Ele não aceitava mistura, Sara. Gálatas, pastor. Está no Colossenses. Clica 2 vezes. Vê se eu vou conseguir. Foi. Então, irmãos, e o que está acontecendo lá nessa igreja na Galácia? Eles estavam confundindo as coisas, misturando tudo. Tinha muita confusão. Sabe, irmã Sara? Aí Paulo faz esse tipo de pergunta para eles, ó. Muito carinho, né, irmãos? Muito carinho. Amém, irmãos? Vamos prestar atenção aqui, ó. Não perca. Tá? Vamos prestar atenção aqui que esse momento é muito precioso. Então a gente tem que concentrar, irmãos, porque de repente vai ser o único momento que algumas pessoas vão ter para ter contato com a palavra. Então vamos concentrar, vamos fazer desse momento. Já que nós saímos das nossas casas, vamos, sabe, extrair o melhor da palavra de Deus, amém? Para que o Senhor Jesus possa nos abençoar através da palavra dele. Amém? Então vamos focar aqui, irmãos. Amém? Ó Gálatas insensatos. O que é isso, irmãos? Ó Gálatas insensatos. O que é insensato? É uma pessoa insensata. Fala não. Pastor, fala não. Uma pessoa insensata, irmão. E é bom a gente parar, porque às vezes tem umas palavras que a gente não conhece, né, irmão? Tem palavras que a gente não conhece. Mas ó, quando ele fala, ó Gálatas insensatos, a gente pode traduzir como ó Gálatas loucos. Tá vendo, irmãos? Como que Paulo tratou essas pessoas que estavam perdendo a sua fé
em Jesus? Quem vos enfeitiçou? Quem vos enganou? Olha, ora, não foi diante de vós, dos vossos olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi através da pregação, mas às vezes, né, sempre pregamos Jesus, Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou. Aí ele faz uma pergunta, irmãos, que nós devemos fazer também, sabe? E fazer para a igreja, né? A gente não pode perder a origem da nossa fé, a origem de quem é Jesus. E todo mundo aqui teve um encontro com o Senhor Jesus pessoal, não é isso? Porque naquele início ele era só Jesus, não é? Mais nada. Mas com o passar do tempo, se você não vigia, vai entrando doutrinas, vai entrando coisas religiosas que te afastam. E aí você está vivendo, né, pastor Cláudio? Vivendo no automático, sem a consciência. Irmãos, a consciência é muito importante. Você tem que saber quem você é em Cristo. Aí ele faz esse tipo de pergunta, ó, quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Foi cumprindo, ninguém consegue cumprir a lei, né, todo, mas foi fazendo aqueles rituais, foi observando a lei mosaica, ele já tinha recebido a fé em Jesus. Amém? Aí ele faz a seguinte pergunta, porque o Espírito Santo, irmãos, era derramado sobre toda a carne no Antigo Testamento? O que vocês acham? Todo mundo tinha acesso ao Espírito Santo no Antigo Testamento? Só alguns, e mesmo assim não era dentro, vinha por cima, não é isso? Não é isso? O Espírito Santo vinha por cima, a pessoa recebia o poder e ia. Aí ele faz esse tipo de pergunta, porque a gente tem que parar para pensar, né? Nós recebemos o Espírito Santo através da fé em Jesus, irmão. Então continua com a fé em Jesus. Mas o que acontece muitas vezes? Nós recebemos o Espírito Santo através da fé em Jesus, a fé, e queremos nos aperfeiçoar guardando a lei. Está errado. Está errado. Amém? Nós aperfeiçoamos olhando para Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados, irmão Giovanni, só de contemplar através do Espírito como material espelhado, como um espelho, Jesus. Olha, isso é tremendo, irmãos. Isso tira toda a nossa parte. E isso, irmãos, contemplar Jesus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa mais santa. Vai ser uma pessoa que deseja servir. Não tem jeito, irmão. Quem serve por amor, serve melhor. Não fica questionando. Ultrapassa as barreiras. Sabe? Por quê? Porque ama. Amém? Mas enfim, vamos voltar para cá. Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Olha, irmão. Por isso nós devemos pregar, irmãos, falar de Jesus. Não é isso? Todos nós recebemos através da pregação, né, pastor Cláudio? E depois nós queremos crescer. Não, que eu tenho que saber toda a lei. Não. Se você quer saber a lei de Moisés para ver Jesus, glória a Deus. Isso nós fazemos aqui na igreja. Amém? Aprendemos a lei para ver Jesus. Isso está certo. Toda a Bíblia é a bênção, a inspiração por Deus. O que a gente não pode é pegar lá em Moisés, não é isso? Eu não sei se eu mandei para o irmão Giovanni. Irmãos, teve um pastor que interpretou errado a Bíblia lá e adulterou. Ficou muito famoso isso. O pastor teve um fantástico. Adulterou porque Deus mandou. Gente. Não, mas ó, eu tenho um vídeo, depois se der eu mando para vocês, amém? Estáis tão enlouquecidos assim, olha, a ponto de tendo começado, nós começamos pelo Espírito, todos nós começamos pelo Espírito, mas eu vou falar de Hebreus, mas eu gosto tanto dessa passagem, essa passagem tão rica, tão poderosa, pastor Cláudio. Começando pelo Espírito, todos nós começamos pelo Espírito, a Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for através do Espírito, não é isso? Começamos tão bem, cheio de... Irmãos, não sei se aconteceu com vocês aqui, mas quem teve um encontro, não religioso, né? Mas um encontro poderoso com Jesus, eu acredito que todo mundo tenha tido aqui. Meu irmão, podia cair até canivete, você estava indo para a igreja. Você estava orando, você estava no monte, não era?
Seus olhos estavam somente em Jesus, você não estava olhando nem para ninguém. Tinha defeito na igreja? Tinha. Eu estou falando que na minha igreja, quando eu aceitei Jesus, tinha muita coisa estranha, errada lá, assim, não, irmãos, mas os meus olhos não estavam nisso, então eu também não estava procurando erro, sabe? Só que com o caminhar, por isso que o alimento é importante. Por isso que o alimento você não pode comer qualquer coisa, sabe? Se alimenta de Jesus, irmão. Eu sou radical, irmão, isso é uma coisa minha, vocês não precisam me acompanhar nisso não, tá? Mas se o alimento não tem Jesus, ele não vai me alimentar. Ele não vai fazer a minha fé crescer em Jesus. Amém? Então começamos pelo Espírito. Tendo começado pelo Espírito de Deus, pode passar, pastor. Estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Nossa, até no King James, né? É mais claro, né? Olha, é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste, se é que nisso foi por nada. Vai parar aí, pastor. Você pode voltar para o 3, por favor? Isso. Está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Irmãos, isso aqui é para nos ensinar, porque realmente eu já fui uma pessoa muito religiosa. No sentido, como que eu sei que é uma pessoa religiosa? Esse aqui, ó. O religioso, ele quer o quê? Aperfeiçoar pelo seu esforço humano. Aí você cai do favor de Deus. Aí Jesus não te representa nada para você, porque você quer receber um mérito. Né? Não, a nossa fé, eu vivo pela vida de Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Irmãos, aí Satanás não cresce na sua vida. Amém? Tem um espírito que ele é religioso. Por quê? Porque a religião e o religioso, ele coloca Jesus de lado e fala assim, eu me abençoo porque eu sou bom. Entendeu? Eu sou abençoado porque Jesus morreu por mim. Eu sou curado porque Jesus levou as minhas enfermidades. Amém? É assim, irmãos. Isso é fé. Glória a Deus. Enfim. Então, pode colocar também, pastor, por favor, o Romanos 5, 1 e 2. Como no livro de Hebreus começou explicando sobre Jesus. Jesus é maior que Moisés. Jesus é o sumo sacerdote eterno. Ele é mediador de uma aliança, irmã Sara, que não tem fim. Não tem sombra de dúvida de mudanças em Jesus. Então ele começa o livro de Hebreus assim. Romanos 5, 1 e 2, tá bom. Então ele começa assim. E agora nós vamos ler que ele vai falar da fé. Amém? Da fé. Somos justificados pela fé. E aí Paulo vai escrever em Romanos. Portanto, havendo sido justificados pela fé, se tem um ser, irmã Giovanni, justo no universo, chama-se Deus. Deus é o único ser que pode declarar alguém justo ou condenado. Deus é Deus. Né? E Deus, através de Jesus, o que ele fez? Ele pagou a minha dívida e me declarou justo. Aos olhos de Deus você é justo. Amém? E aqui, ó. Portanto, havendo sido justificados pela fé em quem? Em Jesus. Amém? Temos paz com Deus. Por meio de quem? Amém? Pode passar, pastor. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Irmãos, estamos firmes no favor, não decai desse favor. Para Paulo isso era gravíssimo. Ao tanto que ele repreendeu, sabe quem? O apóstolo Pedro, que andou com Jesus. E falou assim, olha, é o seguinte, se você que é judeu e acredita em Jesus Cristo, você
Entender que você é um pecador. E se você foi justificado por Jesus, mas agora você quer andar como um judeu, olha, eu vou te ser bem sincero, para você e qualquer um que viver dessa forma, Cristo de nada vale para você. Você caiu da graça. Olha. E a Bíblia não relata que Pedro retrucou. Não relata. Você não vai ler isso. Por quê? Porque o Espírito Santo confirmou o que Paulo falou. Uma vez eu estava numa igreja, teve uma pessoa que estava com a palavra e falou, nossa, aqui, leu isso e falou, nossa, isso aqui é uma disputa teológica. Não é disputa teológica. Não é. Isso é a Bíblia. E o Espírito Santo não abriu espaço para, se Pedro retrucou, o Espírito Santo não assinou embaixo. Né? Então Paulo estava corretíssimo. E Pedro também, irmão. O homem de Deus sabe reconhecer quando errou. Então, o Espírito foi uma bênção, uma pessoa assim, extraordinária, usada por Deus. Amém? Tremendo o testemunho de Pedro, irmãos. Uma coisa que o testemunho dele é muito forte. Amém? Glória a Deus. Então aqui, ó. Não, tá show de bola. Sendo justificados pela fé em Deus através de Cristo, temos paz com Deus. Agora nós vamos lá para Hebreus. Amém? Hebreus, deixa eu ver aqui, passou só um instante. 10:32, pastor Cláudio, por favor. Hebreus 10:32. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Quem não encontrou aqui, ó. Os salvos perseveram na fé. Aleluia. Contudo, 32. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32. Contudo, lembrados dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Não é isso que acontece com todos nós? A maioria, né? Depois que você aceita Jesus, batiza, tem algumas pessoas que passam por muita luta, irmão. Tem algumas pessoas que, nossa, só Jesus, até o ponto da pessoa pensar, né, pastor? Pensar assim, nossa, só foi aceitar Jesus que minha vida piorou. Não é verdade. Se você leu esse versículo aqui, já está resolvido. Né? Assim, é normal que venha a luta. É para você desistir mesmo, porque agora você está começando a se firmar na fé. Amém? Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estavais convictos de possuirdes bens muito superiores os que duram para sempre. Tremenda essa declaração, né? Você entendeu o que ele quis dizer? E quando as pessoas aceitaram Jesus naquela época, muitos deles passavam por muita perseguição, irmão Giovanni, ao ponto de muitos dividiam seus bens e outros ter tomado seus bens, mas com alegria. Por quê? Porque eles tinham a convicção, eles tinham algo maior em Jesus, eterno, onde a traça e a ferrugem não acabam, não é isso? Que é isso? Porque a Bíblia diz, né, juntei tesouros no céu. Que tesouros são esses, meu irmão? O tesouro no céu é você pregar Jesus a uma pessoa, é você, com ousadia, falar de Jesus, amém? Fortalecer alguém na fé, é isso que vai ser acumulado como riqueza e galardão para você, porque o nosso Deus é justo, amém? Irmão, você sabe o que é especificamente o galardão, irmãos? Olha, especificamente eu não sei, mas eu sei que é algo que Jesus tem preparado para aqueles que se doam mais, irmãos, por amor. Ora, uma pessoa que aceitou Jesus, pastor Cláudio, entregou sua vida para o Evangelho, de verdade, pregou, correu risco, fez, servindo por amor, servindo a Jesus. Evidentemente que ela vai receber uma honra que uma pessoa que aceitou Jesus, Jesus salvou ela não quis só frequentar, ela não quis se expor. Amém? Deus é justo, irmão. Aí teve um irmão que tem um grupo de estudo, a gente estuda sobre isso. Aí ele argumentou, falou, mas e a
a parábola como é que é? Dos trabalhadores da vinha, né? Que todo mundo recebeu o denário, não é isso? Uns começaram a trabalhar cedo, outros trabalharam no final do dia, não é isso? Mas, irmãos, a salvação, todos recebem ao receber Jesus. Mas o galardão, Jesus disse, né? Quando vos perseguirem, quando falar mal de você, por causa do meu nome, o que ele manda fazer? Se alegre, porque grande é o vosso galardão. Ó, pastor Cláudio, se tem grande, tem pequeno. Você concorda comigo? Aí eu tive que explicar para o seu irmão, falei assim, porque eu também não gosto de ser, Giovanni, não gosto que me contradiz, não, entendeu? Não gosto, eu sou chatinho. Amém, irmão? Aí eu até aceitar, tenho que convencer muito. Fala, irmão Rosana. Justamente. Justamente, irmãos, é isso. É isso. Às vezes as pessoas falam, não quero saber nada. Não, irmãos, Jesus não fala sobre isso. As pessoas vão falar mal. Se estiver falando mal de você, irmão, por causa de Jesus, aí você tem que se ligar. Agora, não dá mole não, né, irmãos? Porque tem irmão que, né, pastor? Vai falar mal porque... Isso, justamente. É, justamente, o pastor está corretíssimo. Justamente, irmão. Aí eu falei com ele assim também, falou, irmãos, olha só, irmão, aí ele falou assim, não, mas se tiver esse tipo de diferença no céu, é, vai causar algum estranhamento. Irmão, você está pensando no céu com a mente aqui da terra. Né? Lá não tem essa carne pecaminosa, lá não tem esses sentimentos que viram e mexe, todos têm que o prato, né, da soberba passa para nós, da raiva, do ódio, né, para nós que rejeitamos. Você tem que fazer o jejum, você não consegue rejeitar mais. Não é isso? Lá não tem isso. Então, irmãos, é uma felicidade plena. Amém? Mas enfim. Então tá aí, ó. Então, aí também, pessoal, o pastor Cláudio vai gostar agora. Então, irmãos, nós, como aqui estamos na frente, nós temos que dizer que você é salvo. E que você tem um tesouro no céu, guardado em Jesus. Agora você pode dizimar e ofertar com alegria, irmão. Olha só que Deus. Você fica desprendido das coisas, pastor Cláudio. Você fica desprendido, irmão. Amém? E Deus não está pedindo para você vender o seu apartamento, sua casa, seu carro para ajudar a obra. Não é isso, irmão. Nosso ministério aqui é bem sério com relação a isso, amém? Então, assim, nós aqui não... Acho que assim, sempre foi, e o pastor Cláudio também tem mantido isso. Com muito respeito, irmãos, mas precisamos, né? A obra de Deus precisa de ajuda. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tenha fé que você tem algo maior. Não é isso? Glória a Deus. Mas enfim. 35. Portanto, não abandoneis a vossa confissão. Amém? Pois nela há grandioso galardão. Nariz coçou, irmão. Só Jesus. Passou. Aleluia. Batalha espiritual, né, irmão? Sabe como é que é? Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Só lembrando que para Deus um dia é como? Então é verdade. Amém? Então para Deus está fora do tempo, né, irmão? Para Deus é rápido. É para o ser humano que às vezes pode demorar. E se a gente pensar sobre profecias bíblicas, irmãos, e o tempo, né, irmão Giovanni, da humanidade, realmente, se Jesus vier agora ou amanhã, veio rápido. Pensando no tempo da humanidade, foi rápido. Amém? Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá. Então, irmãos, coloca a fé em Jesus e faz tudo, irmãos. Eu sei que é batalha, mas é fé. Então, a batalha é pela nossa fé. Amém? Crê em Jesus, irmãos. Faz como o rei Davi, homem de fé, não é? Ué. Ele orou para o filho dele lá. Orou, meu irmão. Se chegasse alguém com uma notícia ruim, ele não acreditava. Não.
Quando tem vida aqui eu vou orar. Mas assim que o Senhor, o filho dele passou para o Senhor Jesus, é vida que segue. Amém? E é isso. Mas você tem que crer até o fim, rejeitar os pensamentos ruins. E honre a Deus com a sua fé, meu irmão. Honre a Deus. A Bíblia está cheia de heróis da fé que tinha tudo, irmão, usando. O contrário é tudo mesmo, o contrário. Sabe? E pela fé. Amém? Irmão, você tem que manter a sua fé em Jesus. E rejeitar também os pensamentos de conformismo. Não. Se aquela mulher do fluxo de sangue fosse conformada, ela não receberia a cura. Entendeu, irmão Giovanni? Você não pode ser conformado. Você tem que crer. Amém? Porque se ela fala, seja o que Deus... Com todo respeito, tá? Mas seja o que Deus quiser. Se ela pensasse dessa forma, ela ia morrer lá. Não. Eu creio. Ouvindo falar de Jesus. Ela teve fé, saiu... quebrando a lei, irmão Giovanni, porque a fé em Jesus supera a lei. Não é isso? Foi lá e tocou em Jesus. Diretamente na pele de Jesus que ela tocou. Tocou aonde? Então, irmãos, e ela foi curada pela fé. Amém? 39. Nós, entretanto... Não, 38, né? Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Irmãos, e eu tenho que explicar esse versículo para vocês. De fato, você começou pela fé. Mas, se você retroceder, não agrada a Deus, porque Deus quer que você viva pela fé. Assim como ele fez com quem? Elias. Elias não retrocedeu na fé, irmão Giovanni? Elias retrocedeu na fé, não retrocedeu? Retrocedeu? Depois ele venceu lá, não foi? Os profetas de Baal, mas depois Jezabel falou que ia matar ele e correu, retrocedeu na fé. Deus rejeitou ele? Deus não te rejeita. Você não pode ter agradado ele, mas ele não te rejeita. Está entendendo? E ele vai te fortalecer, como ele fez com quem? Com Elias. Então não fica com medo, irmão, de falhar na fé, sabe? Porque nós estamos aprendendo em Cristo. Né? E muitos que estão começando o evangelho, né, pastor Cláudio? Eu também, o pastor Cláudio, todos nós temos, sabe, irmãos, batalhas. Amém? Estamos crescendo na fé. O Deus não vai te abandonar porque você não teve fé para uma coisa. Não. Amém? Não, não estou falando do retroceder do... Não estou falando das pessoas que saem, não, para ver isso não. Eu vou do retroceder de assim, você ter uma vida cristã abençoada e você não tem uma fé para esse tipo de coisa. Não, Deus não vai te abandonar. Amém? Glória a Deus. Não entendi o que o pastor disse aqui. Retroceder é... 11. Irmão, está muito bom, né? Vamos até meia-noite? Não vai ter que acordar cedo, irmão. Não vou até meia-noite não, amém? Vou deixar um pedacinho do 11 para vocês ficar com água na boca. Não? Olha. Então os irmãos estão espertos, hein? É isso. Eu fiz só para testar vocês, você acredita? Só para ver se vocês estão... Irmão Vicente, você está aqui? Está dormindo? Dormindo de olho aberto? Irmão Vicente piscou, está acordado, está acordado. Dispense os médicos. Amém? Fico zoando o Vicente, mas quando eu vou lá no monte eu chamei lá e vai. Não é mole não. A gente tira de lá, tá no pijama, que aí janta às 6 horas, né? As pessoas que jantam às 6 horas assim é complicado. Amém? 39. Nós, entretanto, não somos do que regride para a perdição. Nós aí, só passou. Nós, tá vendo? Nós não regredimos para a perdição. Olha que tremendo. Mas sim dos que creem. Nós somos dos que creem. E salvos seguem avante. Aleluia. Da alma. Segue avante. Vou ler só um pedacinho do 11, amém? Capítulo 11 de Hebreus. A essência e o sentido da fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Olha que tremendo. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto
foi produzido a partir daquilo que não se vê. A fé é tremenda. Você não precisa explicar, irmãos, como o universo foi criado. Deixa para o cientista lá. E tem que lembrar que os cientistas, irmão Giovanni, eles têm teorias, tá? E a teoria que é mais aceita sobre a criação do universo é o Big Bang. Não é isso? Mas é uma teoria, né? Não é uma certeza. Nós, pela fé, acreditamos que tudo foi criado por Deus e pela sua palavra. Isso te dá uma paz tão grande que você precisa ficar explicando, né, irmão? Você crê? Glória a Deus. Mas deixa os cientistas estudarem, né? Eu gosto muito de como posso dizer? Astronomia. Eu gosto muito dessas coisas de planeta, eu acho muito legal. Tremendo. Eu acho que não tem nenhum conflito entre fé e ciência. Não tem, irmãos. Muito pelo contrário, né? Glória a Deus, irmãos. Então vou parar aqui, irmãos, porque o capítulo 11 ele é grandinho, a gente já falou bastante. Convido os irmãos para estar aqui. E nós estamos entrando na reta final do livro de Hebreus. Agora ele vai exaltar a fé. E vai falar dos heróis da fé. Né? Para fortalecer a sua fé, irmãos. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei qual que é a luta, eu não sei qual que é o desafio que você está passando. Eu não sei se você tem... né? Porque muitas das vezes as pessoas ouvem testemunho, a pessoa passou a mesma coisa do que eu. De repente você não tem nem pessoa parâmetro daquilo, mas Deus é com você. Creia nisso. Porque Deus faz. Amém? E lute, fortaleça, alimente de Jesus. Rejeite os pensamentos de incredulidade. Amém? Que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém? Vamos receber o pastor Cláudio dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém.